Se 3 países registram a mesma estrutura em comum em um cometa interestelar, isso é indício de fenômeno raro ou apenas física normal funcionando em um objeto muito difícil de observar? Hoje eu quero te entregar logo de cara o que já sabemos cientificamente sobre o 3 Atlas, o que as últimas imagens mostram, porque a IAWN ativou uma campanha mundial e como algumas interpretações exageraram o comportamento do objeto. Tudo isso explicado de forma cética, direta e sem especulação gratuita. Se você acompanha essas atualizações aqui no Matematizei, já deixa o like e vamos começar! O 3 Atlas, como já sabemos, é um cometa interestelar descoberto em 2025 e que desde 27 de novembro passou a ser acompanhado pela International Asteroid Warning Network, a IAWN. Esse acompanhamento não é alerta de risco, é treino global de astrometria, algo que a IAWN faz regularmente para testar coordenação internacional, precisão em objetos difusos, calibração de telescópios do mundo inteiro. A ONU confirmou isso. A NASA também reforçou que, com a base de dados atual, o 3 Atlas se comporta como um cometa. Corpo gelado, emissão de poeira, jatos de gás e uma coma brilhante. Esse é o nosso ponto de partida. Registros, além de fotos amadoras, revelaram um padrão claro. Núcleo estável e compacto. Estrutura externa em direção definida. Camadas de brilho que parecem seguir um padrão repetitivo. Mesmo com telescópios diferentes, céus diferentes e operadores diferentes, registraram quase a mesma morfologia. Isso não significa algo extraordinário, mas significa algo consistente. E consistência é exatamente o que a ciência gosta de investigar. Em cometas, esse tipo de estrutura pode aparecer quando partículas grandes se distribuem ao longo do plano orbital, jatos se alinham momentaneamente devido à rotação do núcleo. Exposição prolongada destaca linhas que não aparecem a olho nu. E aqui o detalhe é mais evidente. Uma extensão longa e fina repetida em vários quadros, orientação constante sem sinais de borrão de movimento. Ou seja, é uma estrutura física de poeira e gás sendo expelida. Jatos cometários costumam ficar erráticos. Tudo isso é natural, mas incomum o suficiente para merecer atenção. Bom, cometas interestelares podem exibir efeitos pouco comuns. Por quê? Velocidades maiores tornam a coma mais alongada. Distribuição de partículas grandes criam padrões visuais mais nítidos. Rotação do núcleo pode produzir jatos persistentes. Ângulo entre Terra, objeto e Sol pode criar a impressão de orientação fixa. Tudo o que estamos vendo até agora pode ser explicado por física normal de cometas. Mas isso não significa que é tedioso, significa que é um laboratório natural excelente para estudo. Uma parte do debate é a tal cauda apontando para o Sol, algo que gerou muita especulação. Mas existe um fenômeno conhecido em inglês como anti-tail, aqui anti-cauda. Isso ocorre quando partículas grandes não são empurradas pelo vento solar. Elas ficam presas no plano orbital do cometa e quando a Terra cruza esse plano, essas partículas parecem formar uma cauda voltada para o Sol. Esse efeito já foi documentado em diversos cometas. E sim, o 3 Atlas exibiu isso de forma forte nas últimas semanas. Esse é um dos motivos da aparência estrutural nas imagens. Bom, há cerca de 3 semanas atrás, outro cometa, que é o R2 Swan, também ficou visível e também exibiu uma anticauda por alguns dias. O R2 Swan já se apagou, já não está mais visível para nós. Mas ele serve como comparação, por quê? Também mostrou cauda voltada para o Sol, também ficou verde por causa do C2, também ficou ativo durante o periélio. Essa coincidência visual entre os dois gerou muita controvérsia, especialmente nas redes. Porque as imagens surgiram no mesmo período. Mas o R2 Swan acabou. 3 Atlas segue sua jornada. E aqui entra o ponto da tal pinça. Alguns criadores interpretaram que naquele momento,
onde o 3i Atlas e o R2 Swan estariam meio que flanqueando a Terra, em termos astronômicos, sim, houveram dias em que os dois estavam em lados diferentes do sistema solar interior. E sim, visualmente isso podia parecer uma geometria estratégica. Mas isso não implica na intenção, é apenas consequência da mecânica orbital. Depois daquele período, o R2 Swan apagou e seguiu o seu caminho. Hoje, só o 3i Atlas está ativo e visível. O professor Avi Loeb de Harvard comentou que há jatos orientados na direção do movimento, há variações que parecem não seguir apenas a pressão de radiação do Sol e que isso merece investigação. Mas Loeb não disse que é tecnologia. Ele disse que existem anomalias interessantes, mas não extraordinárias. Ao longo da história, vários cometas exibiram comportamentos que inicialmente pareciam anômalos e depois foram explicados por orientações da rotação, assimetria térmica, jatos de CO2, fragmentação parcial, granulação de poeira. O ponto é, dizer que algo é anômalo não é dizer que é artificial, é dizer que precisa de dados melhores. E é exatamente por isso que existe a campanha da IAWN. Analisar melhor esses dados. E Júpiter, por que ele está nesse debate? O 3i Atlas fará uma passagem relativamente próxima de Júpiter em 16 de março de 2026. Algumas pessoas interpretaram isso como uma coincidência perfeita. Mas na realidade, Júpiter é o maior corpo do sistema solar depois do Sol. E é comum que objetos interestelares passem por sua esfera de influência. Ele atua como um porteiro gravitacional para quase tudo que cruza o sistema solar. Ou seja, isso não é indício de comportamento intencional, é simplesmente mecânica orbital novamente. Por que a IAWN ativou a campanha global? Porque o 3i Atlas é difícil de observar, difuso, rápido e interestelar. Isso o transforma em um alvo ideal para calibrar medições, testar sincronização global, treinar equipes em objetos de comportamento complexo. Nada disso indica risco, indica oportunidade científica. O que podemos esperar então daqui para frente? Nas próximas semanas devemos ver mais astrometrias refinadas, mais imagens de longa exposição, análises de evolução da coma, possíveis detecções de fragmentos, alterações na anticauda conforme a Terra muda de posição. E conforme a geometria muda, algumas estruturas podem desaparecer rapidamente. Bom, vamos fechar a parte científica. 3i Atlas continua se comportando como um cometa interestelar. Ele exibe estruturas interessantes, mas explicáveis. As imagens de 3 países são coerentes e reforçam esse padrão. O episódio com a R2 Swan foi coincidência temporal, não padrão estratégico. Não há evidência de tecnologia, intenção, organismo ou nada desse tipo. Mas há sim a oportunidade de estudo e dados raros. É um caso que merece atenção científica, não alarde. Agora eu quero saber o que você achou. Qual parte do comportamento do 3i Atlas você acha mais curiosa? A estrutura em camadas, a anticauda, os jatos direcionais, a aproximação de Júpiter ou a coincidência visual com o R2 Swan lá atrás? Comenta aqui embaixo. Seu comentário ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que gostam de ciência e de observar o sistema solar de forma séria. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal Matematizei. Esse tipo de conteúdo dá trabalho e sua inscrição faz a diferença real para o algoritmo. Se você quiser ainda apoiar mais o nosso trabalho, temos a Matematizei Store. Produtos do canal, camisetas, canecas e itens pensados para quem curte ciência. Usar algo da loja é uma forma direta de apoiar o nosso conteúdo. Nossa chave Pix, qualquer valor ajuda a manter o Matematizei produzindo vídeos sérios, bem pesquisados e com linguagem acessível. A beleza do 3i Atlas não está no mistério, mas na realidade. Um objeto interestelar passando pelo nosso sistema solar, dando aos astrônomos e à comunidade amadora uma chance rara de acompanhar fenômenos que normalmente só vemos em simulação. Curiosidade e método andam juntos. E enquanto tiver dado chegando, eu vou continuar trazendo atualizações aqui para vocês, tá bom? Se você quiser apoiar diretamente o nosso canal, ainda existe o clube de membros.
Graças aos membros, estamos melhorando os conteúdos aqui no nosso canal. Então, meu agradecimento especial a vocês. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Acho que deu certo. Tomara. Inshallah.